Olá, boa tarde, então, novamente. Estamos abrindo aí a semana 5. O tema é capacitor e capacitância. Só para lembrar, então, no final, né, começando sexta-feira, no final de semana, a gente já tem a prova 2. Mas antes a gente tem ainda a aula de nosso encontro de quinta-feira. Tá? Bom, basicamente é isso. Então, eu vou aqui mostrar, projetar o plano de aula de hoje, e o roteiro é esse aqui, que vocês estão vendo, que eu disponibilizei no Moodle. Então, essencialmente, eu vou falar sobre aqui, né, desenvolvimento teórico, que é falar um pouquinho de o que é capacitância e o que são capacitores. Em particular, eu vou calcular capacitância de dois tipos de capacitores. Na verdade, são três. O terceiro eu vou deixar para vocês trabalharem na aula de quinta-feira. É relativamente simples, né? Quem conseguir entender esses dois consegue facilmente resolver o capacitor esférico. Aí eu comento sobre o capacitor como elemento de circuito elétrico, em particular, por enquanto, mais para frente nós falaremos mais de circuitos, mas por enquanto não estamos olhando corrente no circuito, mas basicamente a gente só está olhando o capacitor. E combinação, alguns tipos de que nós chamamos de série em paralelo, e o que acontece quando, ao invés de ter um conjunto de capacitores em série em paralelos, eu substituísse por um único capacitor no circuito, qual seria a capacitância desse capacitor. Então, funciona mais ou menos algo que vocês estão mais familiarizados, que é a soma de resistores. Só que tem uma regra invertida, digamos assim. E aí eu vou finalizar a aula falando sobre a energia elétrica armazenada no capacitor. Afinal de contas, essa é a função do capacitor, conseguir armazenar energia elétrica, tá? De fácil acesso, relativamente fácil acesso no circuito. E eu vou deixar e resolver um problema que é a aplicação direta de capacitores no circuito, e depois a questão 2, que é referente à energia, força, mas não é muito difícil do ponto de vista da matemática em si, mas tem conceitos por trás disso, tá? Então, a dificuldade seria mais conceitual. E aí fica faltando uma parte que capacitores com dielétricos. Por enquanto, eu vou considerar capacitor no ar, que é basicamente igual no vácuo. Do ponto de vista do eletromagnetismo, o ar e o vácuo não tem muita diferença. Mas aí eu vou colocar, né, rechear o capacitor com material dielétrico, e isso vai mudar a capacitância. E, aproveitando, então, eu vou falar de uma forma meio particular, dentro desse contexto de dielétrico, eu vou revisitar a lei de Gauss e tentar generalizar mais um pouquinho a lei de Gauss para um caso onde eu tenho material dielétrico. Então, é a lei de Gauss na presença de dielétricos. É só uma introdução breve do assunto, que é campo elétrico no meio dielétrico, algo que nós não exploraremos a exaustão nesse curso, muito pelo contrário, só superficialmente a impressão que vai ficar é que só isso, né? Parece que é só isso, acabou? Se eu coloco dielétrico, é isso que acontece? Mas a situação pode ser um pouquinho mais sofisticada, tá? Então, esse vai ser o plano de aula. Então, vamos lá. Vou começar falando, então, sobre capacitor, o que é isso, o que é capacitância, tá? E resolver achar a capacitância de dois tipos de capacitores, placas
paralelas, o mais simples, e depois para capacitores, capacitor cilíndrico, tá? Então, em primeiro lugar, só vou fazer algo meio resumido, mas se alguém perguntar o que é um capacitor do ponto de vista da física, basicamente o seguinte: eu tenho dois materiais condutores, tá? Aqui. E um lado do material eu vou ter cargas positivas, equivalente a Q, positivo então, e do outro lado, cargas negativas, que são cargas aqui, total, menos Q. Então, positivo de um lado, negativo de um lado. Isso faz o quê? Eu vou ter aqui campo elétrico. Tá? E nós vamos ver que a energia armazenada num sistema como esse é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Então, essencialmente, onde eu tenho campo elétrico, uma região do espaço, eu tenho uma certa densidade de energia, que é a quantidade de energia por unidade de volume, naquela região onde há campo elétrico. Então, eu estou associando aqui diretamente energia com campo elétrico, tá? Um caso, bom, e aí, se eu tenho aqui uma situação com carga positiva e negativa, tá? Eu chamo a carga do capacitor como sendo um módulo, então eu falo, eu tenho um capacitor com carga Q, então subentende-se que eu tenho um Q de um lado e tenho menos Q do outro, tá? Que a soma vai dar zero sempre. E aí, o que eu tenho é que, se eu tenho um campo elétrico, eu consigo, dependendo aqui, né? Se eu souber como o comportamento do campo elétrico em relação à posição, eu consigo achar a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Basta fazer ΔV é menos integral de E escalar dl. Então, eu tenho um ΔV que é aplicado entre as placas do capacitor, tá? Bom, se eu tenho um ΔV, uma carga Q, o que eu tenho é que essa carga Q, mais Q menos Q, é proporcional a ΔV. Tá? Então, eu posso pensar na seguinte situação. Eu tenho duas placas condutoras descarregadas, tá? E eu vou conectar a uma bateria. Se eu vou conectar a uma bateria, o que acontece? Eu tenho um ΔV da bateria, diferença de potencial. E essa diferença de potencial vai também se estabelecer entre as placas, tá? E quando se estabelece a diferença de potencial, um lado vai estar carregado positivamente, outro lado negativamente. E a carga armazenada daqui depende e é diretamente proporcional a ΔV, tá? Então, se eu tenho ΔV de uma bateria de 12 volts, eu tenho aqui carga proporcional a 12 volts e uma constante de proporcionalidade, tá? Se eu dobro a diferença de potencial, eu vou colocar duas baterias em série, 12 mais 2 dá 24, então a carga eu percebo que vai dobrar se eu não mudar as placas aqui, se as placas forem iguais, tá? E, dependendo do tipo das placas, a quantidade de carga armazenada vai ser maior ou menor, tá? E essa característica de ser proporcional ΔV e a característica do material, isso aqui que eu chamo de capacitância. É o coeficiente que vai no ΔV ou ΔV multiplicado por esse cara que vai dar a carga elétrica. E isso nós chamamos de capacitância, tá? Como a carga no sistema internacional é Coulomb e diferença de potencial é volt, tá? Capacitância, a unidade é Coulomb por volt, e isso tem um nome que é Farad, por causa do Faraday, e se abrevia com F maiúsculo, tá? Assim como a carga de 1 Coulomb é uma carga enorme, uma capacitância de 1 Farad é uma capacitância
muito grande. Se vocês forem lá no mercado, né, num circuitinho, comprar um capacitor com uma capacitância de 1 farad, não sei se vocês vão encontrar, porque geralmente vem em unidade de microfarad ou nanofarad, etc. Tá? Bom, isso aí é só para vocês terem uma ideia geral, né, do tamanho dessa unidade que é o farad. Bom, até aqui, essas placas podem ser quaisquer formatos aí, qualquer geometria, tá? Aí eu falei que, em particular, há 3 tipos de capacitores. Placas paralelas, que é o que eu vou fazer agora. E capacitor cilíndrico, capacitor esférico, tá? Bom, de placas paralelas, eu vou pegar 2 placas. Então, eu posso até... É que sumiu o meu... Ah, não, tá aqui ainda. Até aproveitar o que eu usei na aula nas 2 aulas atrás. Então, eu tenho placa. E como... tem que olhar, mostrar em cima. E como o importante aqui vai ser o seguinte, são 2 placas paralelas, então imagina 2 placas parecidas e a fórmula que eu vou deduzir da capacitância para essa situação aqui de 2 placas paralelas é quando essas 2 placas são muito próximas, tá? Então, esse é o requerimento. Eu tenho uma área e eu tenho uma outra placa, uma segunda placa, são 2 placas metálicas, tá? E a distância, a separação é pequena. Então, eu vou colocar uma placa aqui, desse jeito, tá? E outra aqui. Eu vou olhar de lado. Então, eu tenho aqui uma placa, deixa eu desenhar aqui. Pode ser, então, que vai ficar com carga positiva. E do outro lado aqui, uma placa, mesma área, separação de placa negativa. Eu vou fazer aqui, relativamente em detalhes, para retomar um pouquinho lei de Gauss, mais raciocínio de princípio de superposição, tá? Então, eu vou partir do pressuposto que eu sei tratar, usando lei de Gauss, calcular campo elétrico de uma placa infinita. Então, eu vou tratar essa placa como sendo infinita, tá? Então, campo elétrico só vai valer se essas 2 placas forem próximas, porque eu vou ver que o campo elétrico é um cara que está entre as placas, tá? Então, primeiro, eu tenho a carga positiva. Essa carga positiva gera um campo elétrico em toda a região do espaço. E se for relativamente próxima, eu sei qual que é o campo elétrico. Eu uso lei de Gauss. Aqui a placa. E que é a lei de Gauss. Pega um cilindro gaussiano. Aqui, meu cilindro gaussiano, certo? Tem os 2 lados. Carga positiva, então ele está aqui. Então, dentro do cilindro gaussiano, o fluxo elétrico só vai estar nas tampas, tampa à direita e a tampa à esquerda, tá? E se aqui for sigma, esse campo elétrico positivo, módulo desse campo elétrico é sigma dividido por 2 ε0. O fator 2 surge porque tem fluxo dos 2 lados, tá? Bom, então esse é o comportamento do campo mais, da carga mais, densidade sigma. Aí eu tenho o outro lado que é densidade menos sigma, tá? E o campo menos sigma, vou desenhar aqui. Aqui é negativo, então é sempre o campo entrando na carga. Então, para dentro, sempre entrando para a carga, entrando para a carga. Tá? E módulo de sigma, desculpa, módulo, vou dizer aqui, módulo do E menos
também é sigma dividido por 2ε0, são iguais em módulo. Só que aqui, lá de fora, do lado esquerdo do capacitor, esse aqui é o capacitor com as duas placas, o campo azul está para a esquerda e o campo vermelho está para a direita. E tem o mesmo módulo, mesmo valor, sentidos contrários, então esse cara vai embora. Então, E igual a 0, vai cá, fora. E do lado direito da placa também é a mesma coisa. O azul vai para a direita, aponta para a direita, e o campo elétrico vermelho para a esquerda. Esses caras se cancelam. Então, E igual a 0. E aqui dentro, os campos se somam. E eu tenho, finalmente, então, o campo elétrico dentro das placas, na região entre as placas, que é sigma dividido por ε0. Tá? Então, é isso que eu tenho no final do dia. Um campo elétrico uniforme, cujo valor é sigma sobre ε0. Tá? Bom, agora, o que eu vou fazer aqui? Posso desenhar aqui um eixo X, distância D, então eu coloco coordenada, a origem na placa carga positiva, e como a distância é D, a coordenada da placa negativa é D, e eu posso calcular ΔV. Então, ΔV é menos integral de E escalar dl. O campo elétrico está na direção X. Né? E eu sei também que o positivo tem um potencial maior do que na placa negativa. Então, eu vou começar a integrar daqui para cá, do D para o zero. Do D para o zero. Ou seja, do potencial negativo para o positivo. Então, ΔV vai ser V mais menos V menos. Igual menos integral. O E é sigma sobre ε0 na direção I. E o dl, eu estou no eixo X, então vai ser dx I. I com I, produto escalar, dá 1. E eu estou indo do D para o zero. Então, do D para o zero. Então, esse V mais V menos, que eu vou chamar de ΔV, que é a diferença de potencial entre as placas, vai ser esse sinal negativo aqui, eu vou colocar o positivo e inverter a integral, sentido os limites de integração. Tá? Mas sigma é constante, ε0, integral de 0 até D, inverti os limites, troquei o sinal de dx. Isso aqui isso aqui vai ser... desculpa. Aqui eu não vou precisar. Eu vou precisar só aqui que eu vou chamar de área A. Tá? Esse dx aqui, integrando, vai dar D, que é a separação entre as placas. Então, essa integral aqui vai ser simplesmente D. Tá? Então, e sigma, que está aqui, é a carga total dividido pela área, uma densidade superficial. É a carga distribuída na superfície. Então, no lugar do sigma, eu vou colocar Q sobre a área. Tá? Por outro lado, eu falei que o capacitor é tal maneira que a carga no capacitor é capacitância multiplicado por ΔV. Tá? Então, daqui, dessa expressão, eu vou ter que ΔV é Q sobre C. Isso vai dar Q, ε0A,
D, que vai embora, e aqui eu tiro que a capacitância é ε0A dividido por D, tá? Então, essa é a capacitância do capacitor de placas paralelas. Só depende do ε0, que é uma constante da eletrostática, a área do capacitor, dividido por D, que é a separação entre as placas do capacitor, tá? Então, daqui a gente vê que quanto menor a separação, maior a capacitância. Quanto maior a área, maior a capacitância também, tá? A área é óbvio, porque quanto maior a área, mais carga você consegue colocar lá, tá? Então, quanto maior a capacitância, maior a carga, tá? O que não fica muito claro é a distância inverso, mas se você vê que o campo elétrico é ΔV, desculpa, ΔV é campo elétrico vezes distância, né? Essencialmente é isso, né? ΔV campo vezes distância. Então, campo é ΔV sobre D, tá? Nesse caso aqui, o campo elétrico... tudo bem, mas ΔV é fixo, né? Então, eu estou analisando aqui com ΔV fixo, tá bom? Porque depois eu vou ter que... As coisas misturam, porque o campo depende do sigma, né? Sigma é a carga. Então, eu tenho que tomar esse cuidado aí, tá? Mas, essencialmente, é isso, então. E esse é o valor que vocês conseguem tirar. Não é um valor que não é um valor que, sim, você vai ter de cabeça, tá? Qual é, Gustavo, qual é o valor do ε0 que você está falando, ou é zero? É esse cara aqui? ε0? Se for ε0, é aquele cara, 1 sobre 4 pi ε0 é 9, no sistema internacional, é 9 vezes 10 a nona. Tá? Aquele ε0, que aparece no Coulomb. Tá? Eu decoro que 1 sobre 4 pi ε0 é aproximadamente 9 vezes 10 a nona no sistema internacional. Aí você tem Coulomb, Newton aí no meio, né? Você tem que fazer a fórmula para ver exatamente a unidade. Tá? Então, é isso sobre a capacitância do capacitor de placas paralelas, tá? Ninguém precisa decorar, né? Mas é importante saber deduzir, é relativamente fácil, rápido, e entender toda essa passagem aqui, as definições, etc. Tá? Bom, agora eu vou trocar de placas. Que dependendo do contexto, não é placa, mas é chamado de placas, mesmo não sendo formato de placa, é chamado de placas, então eu tenho dois condutores, acho que algumas pessoas chamam de armadura também, tá? Mas tem dois materiais condutores, carga mais Q e menos Q, essencialmente é o capacitor. Nesse caso particular, uma placa área grande, comparado com a separação, né? E uma outra placa, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. Agora, a gente vai pensar num capacitor cilíndrico, tá? Então, eu vou desenhar aqui o capacitor cilíndrico. Eu tenho uma casca cilíndrica. Tem um certo comprimento aqui, L, tá? E uma casca interna. Ou não precisa ser casca, pode ser um cilindro maciço. Mas um cilindro condutor, tá? E sendo condutor, o que vai acontecer? Eu acho que eu vou colocar a carga... deixa eu só ver o que eu coloquei nas minhas notas de aula. Se eu coloquei a carga... Para onde que eu coloquei a carga positiva e para onde eu coloquei a carga negativa para seguir a notação, tá? Deixa eu ver aqui o que eu fiz. É mais que... Então,
aqui dentro vai ser mais Q. E aqui fora, menos Q. Tá? Aqui, área A. Área não. Raio A. E depois, a casca externa é raio P. De tal maneira que, se eu olho de cima, é isso que eu tenho aqui que eu vou desenhar. Se eu olho de cima, eu vou ter esse cilindro. E eu vou ter outro cilindro, apesar de não parecer muito, tá? Estão concêntricos, tá? Então, mesmo centro aqui, mesmo eixo. Então, aqui é carga mais Q, e aqui é a carga menos Q. Então, campo elétrico, se vocês calcularem passo a passo, o que vai acontecer é que, como é que eu vou calcular o campo elétrico? Primeiro, essa carga mais Q menos Q está uniformemente distribuída aqui na lateral do cilindro, tá? Lateral do cilindro significa que a carga negativa está aqui, desse jeito aqui, distribuída. E a carga positiva, por ser um cilindro condutor, carga está na superfície, desse jeito aqui, uniformemente distribuído, tá? Bom, sabendo que está uniformemente distribuído, eu quero calcular o campo elétrico, o que eu faço? Eu uso a lei de Gauss para que tenha uma simetria cilíndrica. Então, eu pego aqui um cilindro entre A e B. Deixa eu pegar um cilindro menor. Vou pegar esse cilindro aqui. Um certo Lzinho e raio Rzinho. Então, olhando de cima, é esse cilindro aqui, que eu estou olhando só a tampa de raio R. Tá? E eu vou aplicar a lei de Gauss, pegando com uma superfície gaussiana, esse cara aqui em verde, que eu chamo de superfície gaussiana. Tá? Só relembrando, integral fechada na superfície é E, escalar dA, que é o fluxo elétrico. Se você olhar, o fluxo elétrico é na lateral do cilindro, né? Então sai por aqui. Não dá para, fica meio difícil desenhar em 3 dimensões, mas o campo elétrico, ele é, olhando de cima, ele é radial, tá? Então, é desse jeito aqui. E o campo vai ser 0 fora, porque por lei de Gauss, se eu fizer uma superfície gaussiana aqui fora, R maior do que B, a carga interna é mais Q menos Q, que dá 0. Então, só vou ter campo elétrico entre a região das duas placas. As duas placas que são circulares. Tá? Então, isso aqui é carga interna, que é Q, essa carga aqui dentro, né, no cilindro vermelho, dividido por ε0. Escalar dA, todo o fluxo sai pela lateral do cilindro, então é E. 2πr, e a altura aqui é L. Aqui é carga interna Qin, que é a carga aqui dentro, aqui, Qin. Tá? Quem que é carga interna Qin? Então, eu tenho que sigma, densidade de carga superficial, é a carga total, Q, dividido por quê? A área da lateral, que é 2πa, vezes o Lzão. Esse é o sigma, tá? Então, é igual a Qin. Só que quem que é Qin? Qin é carga que está aqui dentro é a densidade, sigma, vezes 2πr, vezes
o Lzinho que está aqui. L, tá? Desculpa, 2πA. Porque a carga está, na verdade, no cilindro vermelho, distribuída na superfície do cilindro vermelho. Então, sigma, então, isso aqui, sigma é Q sobre 2πA, 2πA, L, L. Então, 2πA vai embora e a carga total Q, Lzinho dividido por Lzão, tá? Aqui, em vez de colocar lambda, que é densidade de carga por unidade de comprimento, eu sei que a carga está distribuída na superfície, então eu fui cuidadoso, tá? Então, isso aqui vai dar 1 sobre ε0, e a carga interna é Q, Lzinho sobre Lzão. Evidentemente, a física não pode depender dessa superfície gaussiana, a dimensão dessa superfície, que é Lzinho. Então, vai embora. E o campo elétrico vai ser o campo de um fio infinito, que é 2π ε0 L R. Tá? E aqui, geralmente, no fio infinito, Q sobre L é lambda. Esse é o resultado que geralmente se põe. Tá? Mas aqui, por mais que o fio seja longo, né, para a física, é o infinito enquanto dure. Vai chegar uma hora que vai ter seu fim. Calculei o campo elétrico, eu sei que é radial. Então, o que eu posso fazer? Calcular ΔV. Tá? Diferença de potencial. De novo, ΔV para ser positivo, V mais menos o V menos. Ou seja, potencial da placa positiva menos potencial da placa negativa. Então, eu vou integrando de fora para dentro de novo. E radial. Tá? Então, tem o campo elétrico E aqui. Quem que é meu ΔV? ΔV é menos integral de E escalar dl. Esse E é radial. Tá? Então, eu vou começar de fora da placa B, indo para a placa interna. Então, final vai ser V+, que é a placa interna, menos V-, que é a placa externa. Isso aqui é menos, o E está na direção radial, e eu vou escolher o dl na direção radial também. Tá? Não pode depender do caminho. Então, faço o produto escalar, R chapéu com R chapéu dá 1. Tá? Todo mundo aqui quase é constante. Então, Q 2π ε0 L sai da integral. Integral. Externo, área, a casca externa tem raio B. E interno tem raio A. Então, eu estou integrando na região entre as duas placas onde tem campo elétrico. Integral aqui de dr sobre R. Tá? Deixa eu apagar aqui. Integral de 1 sobre R, ln de R. Substitui os limites de integração, ln dá razão aqui, tá? Então, V mais menos V menos igual. Deixa eu colocar esse cara positivo, Q sobre 2π ε0 L. Essa integral de ln de R, como eu coloquei positivo, troco os limites da integração. Isso aqui é ln de B menos ln de A, ln de B menos ln de A, ln dá razão. Tá? Então, eu tenho que ΔV igual Q 2π ε0 L ln de B sobre A. Tá? Por outro lado, a definição da capacitância é tal que Q é capacitância ΔV. Tá? Então, ΔV aqui é Q sobre C. Q sobre C é ΔV, que, por outro lado, é Q
2π ε0L ln de B sobre A. Então, Q vai embora. Como deveria. E capacitância vai ser, passo aqui, multiplicando para o outro lado. Então, é 2π ε0L dividido por ln de B sobre A. Tá? Então, aquela hora, capacitor de placas paralelas, eu tenho um ε0 multiplicado pela área dividido pela distância entre as placas. Agora eu tenho C, que é proporcional a um 2π, ε0, comprimento do capacitor, L, dividido pelo ln de B sobre A, que é a razão entre os raios externo e interno. Tá? E, novamente, aqui, se B se aproximar de A, se essa distância, né, que eu apaguei aqui, mas se B for muito próximo de A, esse cara vai virar um ln muito próximo de 1. E ln muito próximo de 1 é um número muito pequeno, porque ln de 1 é 0. Tá? Então, é uma maneira de aumentar a capacitância do capacitor, é ter essa separação pequena e o mesmo comportamento que eu tinha, não exatamente o mesmo, né? Porque agora é ln, mas que eu tinha antes para placas paralelas, que eram 1 sobre D. Tá? Então, essa é a capacitância do capacitor de placas cilíndricas, ou capacitor cilíndrico. Tá? E a variante disso aqui é o capacitor esférico. Tá? Uma coisa interessante, vocês vão ver no capacitor esférico, nós vamos trabalhar, vocês vão demonstrar na aula de quinta-feira, é que uma das placas pode não existir, ou seja, está no infinito. Então, eu tenho, na prática, um capacitor de uma placa só. A segunda placa está no infinito. Tá? E mesmo assim, ele é um capacitor. Mas é um caso exclusivo quando tem simetria esférica. Tá? Bom, então, é isso. Alguma dúvida sobre o que eu expus aqui, que eu falei? Não? Tá tudo tranquilo? Professor? Sim. Você poderia explicar de novo por que eu preciso calcular a diferença de potencial da placa externa para a interna, da placa positiva para negativa, com carga negativa? Eu não entendi muito bem. Não, você pode calcular de dentro para fora também. Só que aí a diferença vai ser V menos, que é final, menos o V mais, que é inicial. Você vai ter um ΔV negativo, só isso. A física não vai depender do caminho que você escolher, não, tá? Ah, tá, entendi. Tá? É que eu quis já sair para ficar um ΔV positivo ali. Mas foi minha escolha. Eu poderia ter ido de dentro para fora e eu teria o potencial final, que é de fora, é V menos, menos o V mais. Tá? Aí o seu lado direito vai ter que dar negativo, porque a diferença de potencial aí que eu estou calculando é negativa. Tá? Só isso. Mas tanto faz. Tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Falou. Bom, então é isso. Agora, a ideia desse curso, evidentemente, não é discutir o que um capacitor faz num circuito, qual é a utilidade, mas olhar do ponto de vista da física, que não é... você pode pensar em capacitor como um técnico de eletrônica, né? Você vai lá, aqui em São Paulo, em Santa Efigênia, você compra um capacitor, você tem uma capacitância, tá? Você coloca lá no seu circuito e tem essa, digamos assim, essa física do capacitor, que é mais algo totalmente aplicável. Ou você pode ter na natureza, em determinadas situações na física, que você tem algum fenômeno, algo acontecendo, um dispositivo, e esse dispositivo, se você analisar com cuidado, você verifica que pode ser aproximado como sendo um capacitor, tá? Então, se tiver uma nuvem no céu, né, pode ser uma placa aí com a Terra,
carregados com cargas diferentes, você tem um capacitor gigante aí. Né? O cara, um técnico de eletrônico, olha aquilo lá, ele não vai reconhecer como capacitor. Né? Mas um físico vai olhar e falar, isso é um capacitor. Tá? Então, a visão nossa aqui da física básica é mais nessa... É mais por aí, tá? Não olhar do ponto de vista de elemento de circuito. E a mesma coisa acontece quando a gente vai pensar num circuito, né? Que a gente vai fazer algo que é relativamente básico, tá? Mas, de qualquer forma, se pensar em termos de circuito, o capacitor faz parte, tá? E tem situações que eu tenho um conjunto de capacitores, assim como eu tenho um conjunto de resistores e baterias, e sabendo a resistência e diferença de potencial aplicada em cada malha do circuito, você acha, por exemplo, a corrente elétrica. Tá? E o capacitor pode ser um membro, pode ser integrante de um circuito, e pode ter um conjunto de capacitores ali conectados, e eu quero achar um capacitor que eu consiga substituir por um conjunto de capacitores. Tá? Da mesma maneira que vocês estão mais acostumados, que é substituir um conjunto de resistências elétricas por uma única resistência que a gente chama de resistência equivalente. Então, aqui eu vou falar de capacitância, ou capacitor equivalente. Tá? Então, basicamente, eu vou falar sobre associação de capacitores como membros do circuito. Tá? Capacitores, notação, vai ser esse sujeito aqui, com a plaquinha paralela, embora é só um símbolo. Tá? Qualquer tipo de capacitor, eu vou representar como uma figura com duas placas paralelas. Tá? Eu vou precisar de uma bateria. A bateria ainda formalmente não falei. A gente vai falar mais para frente, um pouquinho mais para frente do curso, logo adiante, na verdade, né? Que eu vou falar sobre corrente elétrica e depois vou falar sobre fontes de força eletromotriz. Então, a bateria é uma fonte de força eletromotriz. E a placa maior da bateria é positiva e a placa menor é negativa. Tá? Então, as coisas que a gente precisa aqui. E o elemento, a chave do circuito que abre e fecha o circuito. Tá? Parece algo um tanto óbvio. A gente só vai trabalhar, então, basicamente, esses dois elementos aqui. Uma bateria, e eu vou conectar essa bateria num conjunto de capacitores. Tá? Primeiro, eu vou fazer uma associação em paralelo. Então, o que é em paralelo? Paralelo significa que ambos, eu vou fazer com dois capacitores. Então, tem um capacitor de capacitância C2. Eu vou ter um capacitor de capacitância C1. E os dois estão conectados a uma bateria que vai gerar uma diferença de potencial ΔV entre as extremidades A e B. Tá? Se eu coloco uma bateria ligada desse jeito aqui, a diferença, o fio é equipotencial, então potencial só. Então aqui, se é VA, aqui também é VA, aqui em cima é VA, ou aqui eu vou chamar de V positivo. E aqui esse lado eu vou chamar de V negativo, aqui também é V negativo, aqui é V positivo. Tá? E tem a capacitância C1 e C2, eu sei se eu aplico uma diferença de potencial entre as placas do capacitor, eu sei a carga armazenada no capacitor. Aqui vai ser Q2, aqui vai ser Q1. Tá? Deixa eu apagar aqui.
E eu sei quem são Q1 e Q2, dado ΔV. Então, Q1, aqui em cima, o primeiro, Q2 igual C2 ΔV. E de segundo aqui, Q1, C1 ΔV. Tá? Aí eu quero substituir esses dois caras por um único capacitor só. Aqui. Tem uma capacitância C equivalente. A mesma bateria vai gerar uma diferença de potencial ΔV. Tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte: para esse capacitor aqui ser equivalente a dois deles, aqui eu tenho armazenadas cargas Q1 e Q2. Né? O de baixo armazena a carga Q1, o de cima Q2. Então, esse equivalente ele vai ter que armazenar a carga Q1 mais Q2. Q1 mais Q2 positivo do lado esquerdo, Q1 mais Q2 com sinal menos do lado direito, que é a placa à esquerda. Tá? Bom, se eu imponho que a carga nesse capacitor equivalente tem que ser Q1 mais Q2, então eu tenho uma outra equação, que é Q1 mais Q2, que a carga que é armazenada no capacitor equivalente tem que ser igual à capacitância desse capacitor equivalente, multiplicado pela diferença de potencial ΔV. Tá? É isso que tem que acontecer. Bom, então são três equações, mas se eu olhar aqui, esses dois, eu vejo que Q1 mais Q2, somando membro a membro, o lado esquerdo é Q1 mais Q2, o lado direito é C1 mais C2, e coloco em evidência ΔV. Tá? E esse Q1 mais Q2 tem que ser igual Q1 mais Q2 ser equivalente ΔV. Então, esse cara aqui, os dois precisam ser iguais. Tá? Se eu igualo, ΔV vai embora com ΔV. Aí eu tiro que C equivalente é C1 mais C2. Então, eu concluo aqui que C equivalente é C1 mais C2. Ou seja, se comporta como algo que vocês conhecem do elemento de circuito, que é soma de resistências em série. Tá? Então, somar capacitor em paralelo, resistência em série, a álgebra é igual. Simplesmente uma soma algébrica. Tá? Se eu tivesse, ao invés de 2, tivesse 3, 4, 5, ou seja, uma fileira aqui de capacitores, todos eles conectando em paralelo, eu teria aqui C1 mais C2 mais C3, C4, etc., até um certo Cn. Tá? Isso se todos os capacitores estiverem submetidos à mesma diferença de potencial, que nesse caso aqui é da bateria, que é ΔV. Tá claro isso? Bom, isso é em paralelo. Agora eu vou colocar em série. Colocar em série... Bom, colocar em paralelo significa que a tensão, a diferença de potencial entre as placas dos capacitores são iguais. Se são iguais, eu tenho uma associação em paralelo. Em série, na corrente elétrica fica mais fácil, porque você tem uma corrente passando. Aqui, eu vou ter corrente passando só enquanto o capacitor estiver sendo carregado, porque depois para. Isso a gente vai ver com mais cuidado mais para frente, quando eu falar sobre circuitos. Colocou um capacitor ali no meio, tá? Mas por enquanto eu não vou fazer isso.
Então, mesmo assim, imagina uma corrente passando, como na resistência, e a mesma corrente que se serve diferentes capacitores. Então, isso eu tenho capacitores em série, tá? Então, em série, tenho aqui 1, 2, C1, C2 e uma bateria que vai fornecer diferença de potencial ΔV. Desse lado aqui, potencial positivo V+, desse lado, potencial negativo V-, tá? E aqui eu tenho um potencial intermediário que eu vou chamar de V0. Bom, agora é o seguinte. Como é o comportamento da carga elétrica, tá? Então, a princípio, aqui eu tenho um Q1 positivo. Então, outra placa eu tenho menos Q1, porque é assim que nós definimos um capacitor. Desse lado aqui, eu teria um Q2 e um menos Q2, tá? Só que o que acontece é que, se vocês olharem, deveria desenhar mais separadinho, mas se vocês olharem isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho esse objeto. Um fio, uma placa, outra placa. E é condutor. Condutor em equilíbrio eletrostático, qual era a característica mesmo? Potencial é igual. Tá? Então, isso é uma coisa. Segundo, esse condutor, ele está isolado do restante. Ele é uma peça aqui, depois eu junto aqui, mas tem uma separação. Então, é uma peça que se encontra descarregado desde o começo, como um todo. Tá? Se eu tenho acréscimo de carga negativa para cá, positiva para cá, a soma dessas cargas, Q total, igual a zero. Então, o que isso implica? Q1 tem que ser igual a Q2. Eu vou chamar essa carga de Q. Tá? Então, quando eu tenho capacitores ligados em série, aqui vai ser carga Q, aqui carga menos Q. Carga mais Q, menos Q. Se tivesse outra, carga mais Q, menos Q. Mais Q, menos Q. Tá? Então, se eu esquecer o vermelho aqui, eu vou ter essas duas placas externas carregadas com carga Q e menos Q. Essa informação é fundamental quando eu for substituir um capacitor só por esses dois equivalentes. A carga efetiva desse capacitor, desses dois capacitores, é Q menos Q. Tá? Então, quando eu for fazer a capacitância equivalente, eu vou ter um capacitor só, submetido a uma diferença de potencial ΔV, com carga mais Q, menos Q, e a capacitância equivalente C equivalente. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Olhando o primeiro capacitor, a carga é Q, capacitância é C1, a diferença de potencial é V+, menos V0, que é o potencial intermediário aqui. Aqui é V0. Se eu olho para o capacitor 2, Q, é a mesma carga Q, é a capacitância C2, e agora a diferença de potencial é o V0, que ele é mais positivo do que o V-, que é mais negativo.
tá? Eu tenho essas duas equações. E eu tenho uma equação daqui que é C equivalente ΔV. Então, tem 1, 2, 3 equações. Eu vou trabalhar com essas duas aqui. O que eu vou fazer na equação de cima? A capacitância C1, vou passar dividindo. A capacitância C2, eu vou passar dividindo. Tá? E aí eu vou somar os dois lados da equação, membro a membro, né? Fazer soma. Então, o que eu tenho do lado esquerdo? Eu tenho Q em evidência 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Esse é o lado esquerdo. O que eu tenho do lado direito? V mais menos V0 mais V0 menos V menos. Então, V0 vai embora com V0 e eu vou ter V mais menos V menos, que é o ΔV. O ΔV da bateria. Tá? Aí eu comparo esse ΔV, que é da terceira equação, do C equivalente, mas quem que é ΔV do C equivalente? Q sobre C equivalente. Tá? Então, o que acontece no final do dia? Não, no final do dia não. Agora, Q vai embora com Q, e eu vou ter 1 sobre C equivalente é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Tá? Então, essa aqui é a maneira de achar a capacitância equivalente quando eu tenho dois capacitores ligados em série. Se eu tivesse um terceiro em série com os dois, é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Se tiver 4 mais 1 sobre C4, mais etc. até 1 sobre Cn. Tá? Quando eu tenho todos os capacitores ligados em série. Alguma dúvida? Fácil, né? Muito fácil aqui. A álgebra de matemática do ensino médio, tá? Basicamente, não estamos derivando, não estamos integrando. Simplesmente a gente está fazendo uma álgebra simples aqui, tá? Tranquilo. Bom, estando tranquilos, né, para todo mundo, então o que eu vou fazer aqui, conforme está no script, eu vou resolver um problema, na verdade está no Holiday, mas, desculpa, no Serway, mas de qualquer forma, serve aqui, né, para ilustrar o que eu falei, que é um conjunto, uma associação de capacitores, e eu preciso achar a capacitância equivalente, quando eu troco todos esses capacitores por um único capacitor. Tá? Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar minha cola aqui, que é o seguinte, deixa eu desenhar para cá, mais ou menos aqui. Isto. Isto. Mais um capacitor. Vem para cá. Capacitor. Capacitor. Vem. Capacitor. Tá? E aqui eu chamo de A. Chamo aqui de B. Tá? Aqui vai ser 4, 1, 3, 6, 2 e 8 microfarad. Tá? Então, a ideia aqui é substituir. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacitores por um único capacitor, submetido a uma diferença de potencial entre A e B, VA menos VB, tá? Entre esses dois pontos, por um único capacitor. Se as capacitâncias são essas,
qual é o capacitor, qual é a capacitância equivalente desse capacitor. Tá? Então, vamos lá. O que nós fazemos aqui? Primeiro, eu vou simplificando por partes. Tá? O que eu sei? Quando tem dois capacitores em paralelo, eu simplesmente somo as duas capacitâncias. Tá? Então, aqui, de cara, eu tenho 6 e 2 estão submetidos a uma mesma diferença de potencial que está aqui. Tá? A diferença de potencial de 6 microfarad é igual a de 2 microfarad. Está em paralelos, e quando estão em paralelos, eu somo algebricamente e vai dar 8 microfarad. Então, eu tenho aqui 8 microfarad. Tá? Aqui de cima, eu tenho um capacitor de 3 microfarads em paralelo, que os dois estão submetidos à mesma diferença de potencial, ao outro de 1 microfarad. Então, estão paralelos, somando 3 com 1 dá 4. Então, eu substituo esse cara por um único de 4 microfarad. Tá? E aí eu tenho diferença de potencial A e B. Se eu olho aqui em cima, eu vou ter dois capacitores em série. Então, 1 sobre C equivalente linha é 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Isso aqui é 2/4, que é meio. E, portanto, C equivalente linha vai ser 2 microfarad. E eu consigo substituir esses dois por um único capacitor, que tem valor de 2 microfarad. Tá? Da mesma maneira, eu olho aqui embaixo, eu tenho dois capacitores em série. Então, eu vou ter aqui 1 sobre C equivalente a 2 linhas, é 1/8 mais 1/8. Isso aqui é 1/8 mais 3, 2/8, que é 1/4. Portanto, C equivalente a 2 linhas vai dar 4 microfarads. Então, eu substituo esses dois capacitores por um único equivalente que tem capacitância 4 microfarads. Tá? E, finalmente, eu vejo em paralelo que os dois capacitores estão submetidos à mesma diferença de potencial VA menos VB. Então, eu simplesmente somo e, no final do dia, eu tenho isso aqui. A B, e a soma é de soma de dois capacitores em paralelo. Então, vai dar 6 microfarads. Tá? Então, esse é o valor do C equivalente. Tudo bem? É assim que a gente resolve. Tá? Imagino que seja algo relativamente tranquilo, de tudo que vocês viram até agora no curso de fenômenos eletromagnéticos. Tá? Dúvidas quanto a isso? Bom, se não, eu vou fazer a última coisa aqui, um último assunto, e para fechar a aula de hoje, que é falar sobre a energia armazenada num capacitor. Tá? Fazer um caso particular e afirmar para vocês que aquilo que eu obtive, que eu vou obter, desculpe, é geral. Um pouquinho difícil de engolir, mas num curso nesse nível, com a ferramenta matemática que nós temos, é isso que a gente consegue fazer. Tá? Precisaria aí de um eletromagnetismo mais sofisticado, se quiser chegar no resultado para uma situação geral, que na verdade é igual. Então, vamos lá. Energia elétrica, né? Energia armazenada no capacitor.
Eu vou pegar um capacitor. De capacitância C. E essa bateria vai fornecer uma diferença de potencial ΔV. Tá? Só que antes do capacitor estar completamente carregado com carga Q, onde Q é C vezes ΔV, o que acontece? Quando eu tenho um capacitor descarregado e conecto os fios, o que vai acontecer? Carga positiva aqui, né? Então, carga positiva desse lado, negativa desse lado, e aqui eu vou chamar de Q' e menos Q'. E ainda, o que acontece aqui? Eu tenho cargas Q' indo no sentido da placa positiva, tá? Bom, positivo com positivo repele, todos nós sabemos. Por qual razão essa carga dQ', que é o elemento de carga, uma carga infinitesimal, está indo para a placa positiva para se juntar aos amiguinhos positivos se eles gostam de se repelir? Por quê? A bateria está forçando isso, tá? A bateria funciona como uma bomba de água. Uma bomba de água é capaz de jogar a água lá para o telhado, para cima do morro, por exemplo, e contra a força gravitacional. Né? Para baixo tem a força gravitacional. Quer dizer, as coisas descem porque tem a força gravitacional. Aqui é a mesma coisa, é como se fosse uma carga que estivesse subindo o morro. Né? Ele não sobe de graça, alguém tem que empurrar. Tá? Nesse caso é a bateria. Então, esse é o papel da bateria que mais para frente nós vamos voltar e vamos certamente lembrar disso aqui. Tá? Mas enquanto a carga aqui é Q', o Q' é a capacitância C e a diferença de potencial aqui vai ser ΔV' ainda. E ΔV' vai ser menor que ΔV enquanto estiver carregando. Vai chegar uma hora que ΔV' vai ser igual a ΔV e a carga vai ser Q, que é C ΔV, e nada mais vai acontecer. Tá? Bom, se um dQ' está indo lá, eu só estou olhando um dQ', mas tem outro dQ' atrás dele. É um atrás do outro dQ'. dQ' vezes ΔV' é o trabalho da bateria. A bateria está trabalhando, tá? Está fornecendo energia. E quando a carga vai para lá, você tem que fornecer isso aqui de trabalho, que é carga vezes ΔV' para bateria. Quer dizer, a bateria que fornece, tá? A bateria tem que fornecer essa energia para essa carga dQ' ir para lá. Lembrando que a energia potencial era de uma carga com um sistema que tem diferença de potencial ΔV, é Q vezes ΔV. Na aula passada, a gente trabalhou com isso, tá? Então, D da bateria, dW da bateria, é isso. Bom, mas quem é ΔV'? ΔV' é Q' sobre C. Então, eu consigo achar o trabalho da bateria, que é integral de dW. Que, por outro lado, é 1 sobre C, integral de Q' dQ', mas o Q' começa do zero, que as placas estão descarregadas, e vão até um valor Q, e esse valor Q é C ΔV. Tá? Esse é o valor final. Integral de Q' dQ' é Q' ao quadrado sobre 2. Substituindo por Q, vai ficar Q quadrado 2C. Tá? Isso é um trabalho fornecido, energia fornecida para a bateria, para esse cara ir para lá. Agora, quando esses caras vão para lá, o que acontece? O sistema, que é esse cara aqui, vai ter uma energia armazenada, U, que é igual o trabalho da força externa. Tá?
O trabalho foi jogando energia para o sistema. O sistema acumulou energia. Qual a energia acumulada? É equivalente ao trabalho realizado pela bateria. Conservação de energia. Tá? Então, esse aqui é o U, que é energia armazenada no capacitor. Tá? Bom, essa energia é Q2 sobre 2C, ou, se você quiser, o U é 1 sobre 2C, o Q é C delta V, que é igual quadrado, que é meio de C delta V ao quadrado. Tá? Então, tanto faz. Ou você escreve isso, ou meio de C delta V quadrado. Tudo bem? Bom, agora dentro desse contexto, vou apagar aqui por falta de espaço, mas vamos lá. Vou olhar aqui, é meio de C delta V ao quadrado. Tá? Por outro lado, eu vou pegar capacitor de placas paralelas. Delta V, capacitor de placas paralelas, é ED. Área A, separação D. Capacitância é ε0, área A sobre D. Então, nesse caso particular, que é capacitor de placas paralelas, U é meio de ε0A D delta V quadrado E quadrado D ao quadrado. Um D vai embora. Então, U é meio de ε0 E ao quadrado a área D. Isso aqui é volume. Mas que volume? Esse volume aqui. Ou seja, é um volume ocupado, ou onde tem o campo elétrico E. Tá? O campo elétrico no capacitor só tem entre as placas. Qual é o volume entre as placas? A área vezes distância. Tá? Então, geralmente, independentemente de qualquer coisa, a energia armazenada no capacitor vai ser meio de ε0 E ao quadrado vezes um certo volume, onde o E se encontra. E campo elétrico. Tá? E aí eu consigo passar o volume dividindo. Eu tenho uma densidade de volume, que é volume por energia por unidade de volume. A densidade de energia. Uzinho. Isto é meio de ε0 E ao quadrado. Essa é uma fórmula bastante importante na física, que diz que, no final do dia, não preciso ter capacitor, não preciso ter nada. Se na região do espaço tem campo elétrico, eleva ao quadrado esse campo elétrico, multiplica para ε0, divide por 2, você tem uma densidade de energia. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu programei em resolver um problema envolvendo energia, mas eu vou, devido ao horário, eu vou deixar para a aula que vem, aí eu recapitulo que rapidamente a relação, até fixa melhor, né, as ideias, e eu resolvo esse problema, então, que eu fiquei de resolver. Tá bom? Fica, então, para a próxima aula, juntamente com o capacitor com dielétrico, que é preencher com material dielétrico, ou seja, material não condutor. Né? Preenche aqui com papel, borracha, etc, etc. Todo não condutor. O que acontece com a capacitância desse capacitor? Então, é isso que nós vamos discutir na aula que vem.
na primeira metade da aula. Na segunda metade, na tutoria, vocês vão resolver um conjunto de problemas, tá? Bom, alguma dúvida a respeito do que eu falei? Tudo muito tranquilo, exceto essa segunda parte que, né, já cai uma integralzinha, né, a coisa já fica mais nebulosa, tá? Mas não é. É importante primeiro entender o que, quando eu estou fazendo a integral, o que eu estou querendo dizer, tá? E entender que, no fim, eu estou mexendo com a energia está saindo de um lado e está indo para o outro lado, basicamente, está sendo armazenada essa energia, tá? É basicamente conservação de energia que eu estou fazendo aqui, tudo bem? Bom, então eu fecho essa aula expositiva, tá? De regência, e só uns 5 minutinhos aí para dar um descanso. Deixa eu até parar a gravação aqui.